Quinta-feira é dia de Momento do Porto aqui no Caderno Regional. E o assunto de hoje, como tem sido nas últimas semanas, é o Fórum Porto e Negócios, que a Santa Cecília TV promove no próximo dia 12 de agosto e que vai debater as opções de ligação seca entre Santos e Guarujá. A convidada de hoje é a consultora portuária Germaine Robinson. Germaine, boa noite, obrigado, seja bem-vinda aqui no Caderno Regional. Bom, Germaine, parece que o governo do Estado, a cada dia que passa, está se tornando cada vez mais intransigente em relação à decisão que parece que já tomou de que a melhor solução para a ligação seca é a ponte lá na entrada da cidade. Inclusive, hoje, o secretário de Transportes, que é o João Otaviano Machado, disse que vai ignorar a oposição do setor portuário. Queria ouvir você a respeito dessa postura do governo, que é bem intransigente, me parece, não é? E na realidade, veja bem, a própria administração do porto é contrária a esse projeto da ponte. Então, assim, não é questão de que vai ignorar uma opinião de empresariado, uma opinião de, digamos, do público em geral, mas está ignorando a administração portuária do maior porto da América Latina. Um então, setor altamente representativo, né? Ninguém mais do que o porto. O principal, né? O principal que deveria ser ouvido, inclusive pela questão do impacto no crescimento do porto e na interferência toda. Então, eu acho que é uma postura muito surpreendente, digamos assim. Eu acho que não poderia ser adotada de forma alguma, eu acho que tem que ser revisto. O próprio Ministério da Infraestrutura está questionando essa questão de se de fato é o melhor projeto ou não a ponte. Então, eu acho que o governo não pode realmente adotar essa postura. Para você, qual seria a melhor solução, do seu ponto de vista? Olha, para a gente que venha como nós somos do Porto, e a gente está acompanhando essa discussão há muito tempo. Na realidade, é uma ligação importantíssima, importantíssima. Hoje você tem um custo altíssimo no deslocamento das mercadorias de uma margem para outra, em função de você não ter essa ligação. Em termos eu sou engenheira civil, né? Em termos técnicos, quando a gente faz uma avaliação por todos os impactos, sem dúvida nenhuma, o túnel é a melhor opção. Só que, como diz, ele não aparece, né? Ele está enterrado. O que é uma vergonha, porque, afinal de contas, o túnel da travessia do Canal da Mancha, né, tem uma publicidade enorme, teve uma publicidade, e é espetacular, e eu acho que assim, não é questão de mostrar o que está aparente ou não. Aliás, essa é uma tendência mundial, não é, Germaine, de construção cada vez mais de túneis e cada vez menos pontes, não é? Inclusive porque hoje existe muito recurso em termos de poder executar esse tipo de obra, em termos de engenharia mesmo, né? A tecnologia hoje permite, né? Exatamente, então não se justifica mais. E as pontes, a gente tem visto, de fato elas acabam implicando numa limitação e muitas vezes elas têm que ser demolidas, né? Então não faz sentido. Eu acho que hoje a gente tem muito recurso, a diferença de preço, eu acho que não é essa questão, porque a gente está falando de 2,9 contra 3,2. O governo chegou a falar em 5 bilhões, né, o secretário? Eu não sei de onde eles conseguiram tirar esse número, porque eu até então não tinha ouvido ainda esse número tão alto, não é, Germaine? Acho que não é fora da realidade. Hoje o que você escuta, inclusive eu não tenho muita certeza, porque você escuta dos dois lados, é 3,2 ou 3,4. Que é o que eu tenho ouvido também, de 3,2 seria mais ou menos isso, né, a diferença para o túnel. De que forma, claro que existe a preocupação do setor portuário em relação a um possível estrangulamento, de alguma maneira, não é, das ações portuárias, da entrada dos navios. De que outras formas você acredita talvez essa ponte também possa prejudicar o tráfego de caminhões, de carros na entrada da cidade? Pode acontecer também algum tipo, já que você vai aumentar o fluxo de caminhões naquela região também? Então, justamente, o túnel, a proposta do túnel era fazer a ligação porto-porto. Você não teria que retornar para a entrada da cidade para fazer esse acesso para o Guarujá. Então, assim, na medida em que você retorna, você vai, obviamente, vai aumentar esse volume. O que vai acontecer caso, por exemplo, do caminhão que já está aqui no porto, ter que retornar. E vai ter que retornar até a entrada da cidade para poder atravessar para a margem do lado de lá. É isso. Exatamente. Né? Pode acontecer. Então, assim, hoje você está falando o seguinte, a ponte vai reduzir de 45 para 10 quilômetros, que é o que o pessoal está colocando, né? Pois bem, o túnel, a distância do túnel é 1,5 e ele está porto-porto, né? Então, assim, se a gente for olhar essa questão de números, essa redução de 45 para 10, ela é oportuna? Mas será que a solução é viável, tecnicamente falando, essa questão do conflito, do congestionamento na entrada? Será que hoje a gente não está trabalhando tanto para resolver o problema da entrada de Santos e a gente vai colocar uma sobrecarga em cima?
Isso vai impactar? Será que foi feito efetivamente uma análise em cima disso? Um estudo mais aprofundado em relação a isso. O secretário João Ottaviano também disse que ele não negou a vocação logística da ponte, né? Que de alguma maneira privilegiaria os caminhões que vão se dirigir ao porto. E que a solução urbana para, principalmente, os moradores aqui da nossa região e da cidade de Santos, vai continuar sendo a balsa. Ele acha que é a melhor solução, continuar sendo a balsa, até porque as balsas serão privatizadas até 2020, segundo palavras do secretário João Ottaviano Machado. O que deve melhorar o serviço, de qualquer maneira. Mas, enfim... mas por mais que... Não vai ser a melhor opção. Não vai ser a melhor opção. Depois disso, falam muito na questão de que a ponte vai retirar 50% do movimento da balsa. Não acredito. Também. Só se você tiver filha. Hoje em dia você já não tem mais filas homéricas. Eu acho que você não tem essa proporção dos 50% em relação à pessoa ter que voltar até a entrada de Santos para conseguir atravessar, ainda vai chegar num ponto distante para poder chegar... porque o local onde vai chegar lá também ainda é bem distante, bem distante. Porque, Ilha Barnabé, bem lá distante. E Cônego Domênico Rangoni, né, na verdade, cai na estrada de novo. Então, esse movimento da balsa, eu acho muito difícil que migre para a ponte nas posições em que ela está chegando, saindo e chegando ao Guarujá, né? Em todas as discussões que eu acompanhei, é quase unânime de que o túnel oferece melhores opções. Não só para os carros, para os caminhões, bicicleta, VLT. Ele tem condições realmente de oferecer todas essas condições para as travessias? Sim, eu acredito que sim. Inclusive, eu acho que assim, a gente que vem acompanhando as discussões, primeiro começou a questão da ponte, o primeiro projeto, depois veio o túnel que matou a ponte e, por incrível, ressuscitaram a ponte de novo, né? Então, é uma pena que a gente esteja voltando a discutir esse assunto. Esse assunto já deveria... Começou em 1900, né, Germaine? Só para citar então, aqui. São 92 anos de discussão em cima dessa ligação. Então, assim, é fundamental, é quase centenário. Então, assim, é fundamental que a gente tenha essa ligação, sem dúvida nenhuma. Até para o telespectador entender, a gente tem muita carga que é movimentada de uma margem à outra do porto, de Santos para o Guarujá e vice-versa. Hoje, de fato, ele tem que percorrer 45 quilômetros. Não é a carga só que vem de fora para cá, né? É isso que você falou, né? Atravessam ali o canal do lado direito para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito. Exatamente. E isso implica num custo de transporte de 45 quilômetros, o que acaba elevando o famigerado custo Brasil que a gente tanto discute, né? Então, essa ligação, ela tem que sair. Bom, com o fórum que a Santa Cecília realiza no dia 12, eu imagino que seja mais uma oportunidade para que se discuta mais sobre isso e para que não se tenha essa posição radical de, olha, nós queremos isso, vamos fazer isso e vocês que fiquem aí olhando e... Eu acho o seguinte, que a gente tem tempo até a data do fórum para que efetivamente a gente venha com posições claras, quem está, digamos... debatendo a questão da ponte e do túnel, que venha com posições claras para que a gente coloque na mesa e tenha uma discussão rica em relação a resultado. Mas de espírito aberto, né, Germaine? Não adianta chegar lá e falar... Não. Cruzar os braços, né, como a gente costuma dizer, e não está aberto a ouvir, né, sugestões e soluções. Mesmo que tem que ser um consenso, gente. Cada um tem uma visão e pode... É aquele negócio... 2 olhos veem melhor do que 1, 4 olhos veem melhor do que 2, então eu acho que a gente tem que discutir isso e ouvir todas as opiniões, de tal forma que a gente consiga ter uma decisão mais técnica e menos política. Eu acho que aqui a gente tem que buscar uma decisão técnica, com dados concretos. E que seja do interesse do maior número de pessoas possível, né? Com certeza. Muito obrigado, viu, Germaine, pela sua participação aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, e eu chamo o público, então, a participar desse debate, que é extremamente importante para o Porto de Santos. Só para lembrar, então, já que você citou, o Fórum Porto e Negócios acontece no dia 12 de agosto no Teatro Coliseu. E você encontra mais informações no link para fazer a sua inscrição no santaportal.com.br. Germaine, obrigado, viu, mais uma vez.